Fala, meus amigos e minhas amigas, o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, ex-subprocurador-geral da República, advogado, grande jurista, fez um alerta grave entre aspas, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no que se refere à escolha dos novos ministros que ocuparão cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O título do artigo do Eugênio Aragão, escrito no site Brasil 247, é o seguinte: sobre a composição do STF, Lula precisa escolher certo para evitar surpresas ruins. A escolha, republicana sim, de alguém jovem, respeitoso, estudioso e previsível. É o melhor remédio contra dores de cabeça no futuro. Eu não sei se o Eugênio Aragão se reporta ao advogado Dr. Cristiano Zanin Martins, responsável por desmascarar Sérgio Moro e a sua turma de Curitiba. Se for ele a quem o Eugênio Aragão indiretamente se refere, sem citar nomes, eu concordo. Em determinado momento, se nós analisarmos a história, e nós sofremos pra caramba, quem acompanhou o processo contra o Lula sofreu o diabo. Quem se preocupa com o Brasil de fato sofreu o diabo. Foram dias, semanas, meses, anos terríveis de perseguição. E o que foi que acometeu parte do Supremo Tribunal Federal? O chamado populismo judicial, que começou em Curitiba, com as manchetes do Jornal Nacional, com o endeusamento de Sérgio Moro e, lamentavelmente, chega ao STF. A última instância. Muitos ministros ficaram também eufóricos com todo aquele glamour e deixaram os autos de lado e preferiram optar por aparecer nas manchetes do Jornal Nacional. O ministro Luiz Edson Fachin, depois da morte de Teori Zavascki, assumiu o comando da Lava Jato e não aceitou nenhum recurso do Lula. Nenhum recurso. Eu não me recordo de nenhum recurso aceito pelo Fachin. O Fachin sempre atendia à demanda feita pela acusação, pelo Ministério Público, em conluio com o juiz, que depois foi descoberto pelo hacker, que depois foi descoberto pela Polícia Federal, e depois o próprio Supremo Tribunal Federal declarou a sua suspeição. Quando o Eugênio Aragão alerta sobre as novas escolhas, ele está correto. O Lula foi eleito e a população brasileira elegeu o Lula e elegeu também as suas escolhas. O Lula vai ter que escolher pessoas que não se deixem, num futuro, ficarem contaminadas pelas manchetes de jornais e esqueçam os autos do processo. Esse negócio de dizer o seguinte: olha, para a vaga da ministra Rosa Weber tem que ser uma mulher. Eu discordo. Se for uma senhora que tenha em mente a responsabilidade de ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, que respeite os autos, tudo muito bem. Porque quando a ministra Carmen Lúcia foi presidenta do Supremo Tribunal Federal, ela cedeu a pressões, inclusive do Exército, do general Eduardo Vilas Boas, que era o comandante que ameaçou o Supremo Tribunal Federal na frente de todo mundo, no Twitter. E a ministra Carmen Lúcia não pautou as ADCs à época, pressionada talvez pelos editoriais dos jornais como o Globo, que eu não me esqueço de uma manchete do Globo: ou o Lula é preso agora, ou nunca mais será preso. Mais ou menos assim. Um editorial feito pelo senhor João Roberto Marinho.
Se não por ele, se não escrito por ele, chancelado por ele, obviamente, porque o editorial é o que pensa o jornal, a direção do jornal, os donos do jornal. Então a ministra Carmen Lúcia, que foi indicada por Lula em determinado momento, abraçou o populismo judicial. E isso é errado. Isso não pode acontecer nunca mais. Por incrível que pareça, os ministros que foram responsáveis por acabar com aquela turma da Lava Jato, que infringia a lei dia após dia, foram ministros que não foram escolhidos nos governos do PT. O ministro Gilmar Mendes teve um papel elogiável, corajoso. Poucos teriam a coragem que Gilmar Mendes teve para lutar em defesa da Constituição Federal e acabar com o populismo judicial. O ministro Ricardo Lewandowski, que não estava nem aí para Jornal Nacional. Eu fiquei triste também na gestão de Dias Toffoli. Presidente Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, retardou recursos que dariam a liberdade a Lula para não prejudicar o Bolsonaro. Isso foi dito pela imprensa. À época, dita pela imprensa, e o Lula sendo vítima das arbitrariedades das mais variadas, não apenas do juiz Sérgio Moro, mas da substituta dele, a Gabriela Hart, e da juíza de execuções penais, a tal de Carolina Lebus, que era a juíza lá das execuções penais, e o Lula sendo alvo de tudo e de todos. Graças a Deus a verdade apareceu. 580 dias preso. É por isso que o Lula chora quando se recorda do que passou. Na diplomação ele disse o seguinte: quem passou pelo que eu passei e hoje está aqui é a certeza de que Deus existe. Falou chorando para o público, para os presentes que lá estavam. Então o ministro Eugênio Aragão acerta quando fala que o Lula deve tomar muito cuidado. E por que não o doutor Cristiano Zanin Martins? Para mim, um dos maiores juristas desse país. Um cara que não gosta de holofote, um cara que é respeitoso, educado, um camarada que olha para os altos. Eu acho que tem um perfil essencial, magnífico, esplendoroso, por que não dizer assim, para ocupar a cadeira do Supremo Tribunal Federal. E quem diria, caso isso ocorra, o Moro, que sonhava em ser ministro do Supremo Tribunal Federal, vai assistir o seu rival, caso Lula se escolha, assumindo cadeira, assumindo assento no STF. Porque o Moro vendeu a toga para ser ministro do Supremo. Isso não foi dito por mim, foi dito pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro afirmou que o Moro chegou para ele e disse: deixa para demitir o Valeixo quando o senhor me indicar para o Supremo. E aguentar o Zanin na goela vai ser de lascar. Pro Moro, um forte abraço a todos vocês e a luta continua.